Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, santificado e bendito seja o seu nome. O Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam cada dia. E nós que vivemos aqui neste mundo ainda carregado de pecado e de doenças e de obstáculos e de lutas, podemos contar com a sua ajuda, com a ajuda dos seus anjos, a quem o Senhor envia com grande poder para ajudar os seus filhinhos. Muito obrigada, Pai, pelas melhoras concedidas aos doentes. Muito, muito obrigada pela proteção em todas as dificuldades. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que a luta neste momento é mais intensa do que era, porque existem poderes que foram provavelmente libertados, soltos, para fazerem mal, mas o Senhor, que tem um exército poderoso, não abandona um dos seus filhos. Muito obrigada, Pai, porque podemos contar com a sua ajuda, com a ajuda dos seus anjos, anjos poderosos em batalha. Obrigada, Senhor, também, porque temos o privilégio, enorme privilégio, de termos toda esta explicação da sua palavra, porque realmente somos seres muito limitados. Agradecemos também porque o seu Espírito intercede com o nosso Espírito e nós podemos compreender e passar para uma outra dimensão, a dimensão espiritual, onde deixamos de ter aquela compreensão das coisas carnal, mas podemos entender as coisas do Espírito. Que o Senhor dirija esta manhã o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, vamos para continuar a leitura do livro Patriarcas e Profetas, capítulo 28, que tem por título Idolatria no Sinai. Vamos ao parágrafo 21. Se Arão tivesse tido coragem para se pôr do lado do direito, sem se incomodar com as consequências, poderia ter impedido aquela apostasia. Portanto, é alguma coisa que ele não teve essa coragem, não teve coluna vertebral para se manter firme pelo que é reto, pelo princípio, diante da pressão que o povo estava a exercer sobre ele. E por isso o povo acabava por manifestar mais simpatia por Arão do que por Moisés. Eu acredito que nós temos no futuro, iremos ter que passar por situações do mesmo género, de grande pressão de muita gente sobre nós, para cedermos aos princípios. Então é necessário mesmo estarmos cheios do poder do Espírito Santo, porque senão nós vamos fracassar. É uma coisa muito forte, a pressão do grupo é uma coisa muito forte. E isso manifesta-se nos jovens, não é? E nós também podemos dizer que somos jovens, a nível espiritual somos jovens. Se houvesse inabalavelmente mantido a sua fidelidade para com Deus, se houvesse mencionado ao povo os perigos do Sinai, e os tivesse feito lembrar do seu concerto solene com Deus, para obedecerem à sua lei, ter-se-ia sustado o mal. Mas a sua conformação com os desejos do povo e a calma segurança com que se pôs a executar os seus planos fizeram com que se atrevessem a ir mais longe no pecado do que antes lhe viera à mente fazer. Quando Moisés, voltando ao acampamento, se defrontou com os rebeldes, a severa repreensão e a indignação que ostentou ao quebrar as tábuas sagradas da lei foram pelo povo contrastadas com os discursos aprazíveis e o porte fidalgo do seu irmão, e suas simpatias estavam com Arão. Aqui está. Eles simpatizavam mais com Arão do que com Moisés. Para justificar-se, Arão esforçou-se por tornar o povo responsável pela sua fraqueza de ceder ao seu pedido. Mas apesar disto, estavam cheios de admiração por sua gentileza e paciência.
Então, qualquer líder que seja paciente, gentil, que não tenha firmeza, a firmeza de Moisés, certamente que terá a maior parte da simpatia do povo. Mas Deus não o vê como o homem. O espírito condescendente de Arão e o seu desejo de agradar haviam-lhe cegado os olhos à enormidade do crime que estava a sancionar. Alguém quer fazer algum comentário? Isso é muito sério, porque mais vale agradar a Deus do que o homem. É, E esse comportamento de Arão me faz lembrar Rubem, né? Ele queria estar bem sim. com todos os irmãos e não tinha coragem de assumir a posição correta que ele sabia que era correta, que ele queria, mas não tinha coragem. E depois deu no Uhum. que deu, né? Toda a desgraça de José podia ter sido evitada pelo irmão mais velho e por falta de coragem ele não fez. É. Sabem, isto faz-me lembrar, é que nós vamos passar por situações de grande pressão, por parte de muita gente, e de pastores e de irmãos fortes, fortes no sentido de terem muito conhecimento. Faz-me lembrar algumas pessoas com quem eu já, por vezes, contacto, e que não têm coragem de ficar firmes pelo que é reto. E por vezes até vão em socorro, não é? Vão pedir socorro a outras pessoas. Ah, vai lá tu, porque tu é que tens jeito, tens força para dizer que não. Eu não consigo. Então eu fico a pensar, não sei se os irmãos já se confrontaram com pessoas deste género. Sim. Ah, eu fico a pensar seriamente como vai ser depois. Como vai ser. Se neste momento, quando a pressão é tão fraca, quando é apenas uma pessoa, quando é uma coisa tão simples da vida, e essas pessoas não têm coragem de ficar firmes pelo que é reto, como é que vai ser depois? Não só quando a gente ainda tem escolha, né, Belin? Pois é, é. E o Quando pior é ainda há quando vem das pressão, famílias, né? Como? e quando ainda há pressão, não é tão forte como vai Ah, ser, porque sim. isto ainda é só uma sombrazinha do que vai acontecer. E Uhum. sabem, a mim o que me vem à mente é preocupar-me comigo mesma. Porque sim, existem irmãos assim, Belinha, como tu disseste, eu conheço também, e já fizeram comigo, mas o importante é se nós estamos fortes o suficiente para não ceder, fortes o suficiente para encarar e falar a verdade, aconteça o que acontecer e venha o que vier. E isso só mesmo com o poder do Espírito, como tiveram também os. E eu, sim, Rose, eu vou ler aqui um texto, eu já estou a palavra, vou ler aqui um texto que eu já tenho lido aqui aos irmãos e que eu gosto muito, que a mim me diz, pronto, a mim diz-me significativo, com muito significado, que é do livro de, nunca acerto com isto, é Miqueias. Já vou ler para os irmãos, mas vamos ouvir a Rose. Ellen White lá fala muito sobre a necessidade de nós termos força moral, que é essa força moral que vai nos dar coragem para nos posicionar diante desses momentos. É, exatamente. Então eu acho que no seguimento do que estão a dizer e do que a Vera disse, Miqueias 3:8 registra este texto e a necessidade de nós pedirmos o Espírito Santo. Porque ele diz aqui, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem. Ele diz, para quê? Para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Coisa que Arão não tinha. Ele não teve esta coragem, esta força. Ou seja, o que é que lhe estava a faltar? Poder do Espírito. O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos. O E por poder. vezes nós,
Exatamente. É Miqueias, o quê? Capítulo? 3:8. 3:8. O que eu percebo aqui é que já tenho percebido isto e já tenho falado ainda falei na terça-feira passada na reunião de oração aos irmãos, lendo um texto, que nós oramos pelo Espírito Santo, não é? Pedimos a Deus pela descida do Espírito Santo. Mas eu pergunto, para que é que nós queremos o Espírito Santo? Estamos nós conscientes do pedido que estamos a fazer? Para que é que queremos o Espírito Santo? Para glorificar o Pai. Como? Para glorificar o Pai. Neste caso aqui, sim, isto também glorifica a Deus, mas a primeira coisa, quando nós estamos a pedir o Espírito Santo, é porque ele vem como um reprovador do pecado. Ele vem como um reprovador do pecado. Portanto, se eu estou a pedir pelo Espírito Santo, eu tenho que estar na disposição Que de ele ser. reprove o meu pecado. Exatamente. Exatamente. Esse em primeiro lugar. Exatamente. É, Como é Ela que eu não é que poderei, existem. como é que eu Sim. poderei levar aos outros e mostrar aos outros que estão errados se eu primeiro não serei corrigida e deixar de estar errada? É isso, não é? Uhum. eu acho que isso vai Havia. além do livro do estudo Dizia, sobre a... desculpa. Então, eu estava a dizer que isso vai além. O livro do estudo sobre a fé diz sobre isso. O Jones fala que quando o poder do Espírito Santo descer sobre nós com toda plenitude, porque hoje nós já temos o Espírito, não é? Sim, Nós já sim. temos, mas não temos em grande medida, não temos a plenitude. Mas quando isso acontecer, nós temos que estar transformados com o caráter de Cristo, porque você imagina, se Deus der a plenitude do poder do Espírito, o que que vai acontecer com pessoas que ainda não têm o caráter transformado? Vai ser fulminado. Além disso, vai fazer grandes asneiras, porque é um poder muito grande. Imagina nós hoje com um poder muito grande. Vamos Uhum. glorificar o nome de Deus? Não, vamos glorificar nós Não. mesmos. Exatamente. Então, nós Exatamente. temos Mas o muito. Pai não te dá quando você não tem. Como? Mas o Pai não te dá o poder do Espírito quando ele sabe que você não tem capaz para isso. Você não está santificada. Né? Por isso, O seu processo de santificação, isso se mostra justamente no grande conflito, né? E que a gente vê que está no próprio poder da lei de Deus, a lei moral. E isso nós temos que ter consciência disso. Então, nosso Deus nos dará no momento que nós estivermos conscientes dos 10 mandamentos, desse processo de santificação, de sim, tudo que nós ele só nos podemos. mostra. Oi? Sim, pode terminar. Não, é que isso eu estava estudando, e quando a gente abre o nosso livro, não condensado, o Grande Conflito, lá nas páginas finais, e procuramos saber o que significa lei moral, né? Aí a gente vai ver que nosso Deus ali nos deu, ali no Grande Conflito, na página 465, na página 466, o que significado disso, para que a gente possa entender lá na página 470 o que é santificação. Então, nós temos que entender isso, está lá na palavra. E é por isso que nós temos que entender verdadeiramente os 10 mandamentos, que são as leis morais de Deus, que vai ser agora glorificada naquele que estiver pronto para receber o Espírito Santo. Se a gente não entender isso, a gente não vai chegar lá, porque a lei de Deus é que vai atuar agora no final. Como ela foi dada no Sinai, ela vai ser agora no final dos tempos, agora exigida no poder do Espírito Santo no homem. Lá está, Iranildo, tens razão. É tudo uma engrenagem, está tudo interligado. Nós só podemos ter a lei no nosso coração, guardar a lei, quando nós estivermos justificados. E aí Exatamente. vem o Espírito com grande poder. Então, Isso. se a gente pede o Espírito Santo agora, com todo o poder que Deus quer nos dar, é por isso que o Espírito, que a chuva serôdia ainda não caiu sobre a terra. Gotas, Exatamente. né? Nós temos gotas, mas a plenitude do poder ainda não temos, porque nós estamos no processo da santificação.
E vai ser só quando o nosso caráter estiver totalmente modificado. Gente, olha lá na página depois, estude a 465, 466 e depois vão para 470, porque lá vem as bênçãos da obediência, tudo dentro dos mandamentos da lei moral de Deus. A gente tem que ter consciência disso. O texto que eu estava a referir é que se encontra em Testemunhos para Ministros, no capítulo 2, página 64.3. É uma frase apenas tirada de um contexto, mas não está tirada do sentido. Os irmãos depois podem ler. É muito bom, fala realmente do Espírito Santo. E diz aqui que quando este vier, e não está a falar, reparem uma coisa, não está a falar da chuva seródia. Isto é a chuva temporã. Ah, qual é a Isto é a chuva página temporã, aqui? irmãos. E nós temos de ter consciência de que é exatamente por não estarmos a receber esta chuva temporã, por estarmos a abrir o guarda-chuva, que nós não recebemos ainda o poder da chuva seródia. Mas então aqui eu repito, é a chuva temporã. Diz, quando este vier como um reprovador por meio de qualquer instrumento que Deus escolher, irmãos, pode ser pela boca de qualquer pessoa. É o dever do homem ouvir e obedecer-lhe a voz. Oh, Seja pela boca do marido, seja pela boca da esposa, seja pela boca de um irmão que nós até nem simpatizamos nada, pode ser pela boca de uma criança, seja pela boca de quem for. Diz aqui, é dever do homem ouvir e obedecer-lhe a voz. Então, irmãos, testemunho para... Pode me falar o capítulo? A página? é o Testemunho para Ministros, capítulo 2, página 64.3. Então, podemos avançar, então. O seu procedimento do Arão, o seu procedimento em emprestar a sua influência para o pecado em Israel custou a vida de milhares. Em que contraste com isto estava a conduta de Moisés, o qual, ao mesmo tempo em que executava fielmente os juízos de Deus, mostrava que o bem-estar de Israel lhe era mais caro do que a prosperidade, a honra ou a vida. De todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais ofensivo à sua vista do que aquele que acoroçoa outrem a fazer o mal. Isto é muito significativo. Deus quer, sim? Desculpa te interromper, mas eu preciso Não faz falar aí. mal, não faz mal. Sim, sim, fala. Foi por isso que Moisés teve a coragem de chegar e pedir para Deus: olha, se o Senhor riscar esse povo, risca o meu nome também. Porque ele não estava preocupado com ele mesmo, com a segurança dele, com a reputação dele como Arão. Ele Com as estava simpatias que preocupado, pudessem ter para com ele, não é? ele estava preocupado somente com a glória de Deus. Ele estava preocupado somente com que aquele povo todo fulminado ia demonstrar para os outros ao redor, para o mundo, quem era aquele Deus. Um Deus severo, de repreensão, não é um Deus que até aquele momento tinha demonstrado amor por aquele povo. E o Moisés não estava nada preocupado com ele estava preocupado apenas em demonstrar a glória do Pai. Enquanto que é um contraste entre os dois irmãos, não é? Enquanto que as ações do Arão demonstravam um medo e uma preocupação com ele mesmo. É verdade. Eu queria fazer aqui um parênteses, mas eu acho que eu estava aqui a ler uma lição da Escola Sabatina do trimestre que vem. E eu achei isto fantástico.
É a lição número 2. Não queria perder aqui muito tempo, irmãos. Diz aqui assim, no dia 7 de abril, compreendendo o amor de Deus, diz que parte da herança de uma natureza pecaminosa significa que a nossa percepção, irmãos, vejam isto, era o que a Iapo estava a dizer, portanto, a mente dele já estava pensando como Deus pensa, não é como nós pensamos ainda. Percebem? Há aqui uma diferença muito grande. Então diz assim, parte da herança de uma natureza pecaminosa significa que a nossa percepção do universo foi manchada pelas nossas próprias propensões para o egoísmo e para o orgulho. Se os irmãos tiveram o tremensário convosco, Desculpa, onde é que estás a podem ler? acompanhar. É no dia 7 de abril, segunda-feira. E depois diz, vemos o mundo a partir da nossa perspectiva limitada, em vez de o vermos a partir da perspectiva onisciente de Deus, obviamente. Talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido pela raça humana pecadora do que o do amor. A cultura popular tende a promover uma compreensão do amor que se centra na autorrealização e não nos outros. Esta abordagem egocêntrica do assunto torna difícil para nós entendermos como Deus vê o assunto. Estamos aqui as duas perspectivas, a do Arão e a do Moisés. Percebem? E depois diz, compreender a natureza do amor é uma chave importante para entender as profecias bíblicas. Uau! Eu achei esta ligação entre profecias e conceito do amor muito interessante. Um dos temas-chave do grande conflito é a existência de um mal-entendido substancial a respeito do caráter de Deus. Ellen White, como? Não, eu pensei, desculpa aí, Maria, pensei, mas está certo, perfeito, como eu pensava. Ellen White, afinal de contas, termina o seu resumo de O Grande Conflito escrevendo assim: o universo inteiro está purificado. Um sentimento único, olhem aqui, um sentimento único de harmonia e de júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, na sua serena beleza e no seu perfeito regozijo, declaram que Deus é amor. Ou seja, o que é que vai acontecer no final? Vai haver como diz aqui, um sentimento único de harmonia. Ou seja, nós passaremos a ver as coisas, e é para lá que Deus nos quer levar, da mesma forma, sentir da mesma forma. E eu acho que às vezes nós ainda não temos isto. E daí a diferença, a lição é muito bonita. Pronto, eu comecei a ver hoje, ela é muito bonita e mostra-nos como realmente tem que haver uma ação sobrenatural na nossa mente para nós passarmos a ver as coisas na perspectiva de Deus, não é que Moisés já via, por isso a glória de Deus se manifestava através dele, e não na perspectiva do Arão. Conseguem perceber o que eu quero dizer? Penso que sim. É sobrenatural, Belinha, é isso que vai acontecer. Isso eu estou falando, e eu realmente vejo isso, sabe? Mas não consigo botar isso na cabeça das pessoas, e principalmente com essa pressão que você fala, que não vai vir só das igrejas, do mundo de fora. Gente, vai ter pessoas que vai ser, e depende da pressão da família. Iranilda, não és tu nem ninguém que consegue meter isso na cabeça das pessoas. Não consegue. É o Espírito Santo. Exato. E eu, depois daquele vídeo que foi colocado no grupo, já não sei por quem, acho que foi pela Vera,
que refere a doutora Arlene Taylor, Arlene Sim, fui Taylor, eu. eu fui atrás dos vídeos dela e até estava para colocar no grupo, mas primeiro quero vê-lo o seu, mas o que eu ouvi eu achei fantástico. E os irmãos, São é espetaculares. inglês, obviamente, mas os irmãos podem ativar a legenda para português e verem o que é que ela fala sobre o cérebro. Eu fiquei, é incrível. O que é a oração, o poder que ela tem sobre o nosso cérebro. E é exatamente por falta dela que nós temos uma mente tão mesquinha, um cérebro não, uma mente não é tão atrofiada, literalmente atrofiada, quando Deus a fez para que ela se expandisse e pensássemos de forma diferente, não egoística, como vimos aqui na lição, mas da maneira correta, como o Moisés tinha e outros também. Pronto, desculpem o parênteses, Não, foi muito eu bom. como... Eu creio que se nós compreendermos o amor de Deus por nós, tudo muda. Mas essa compreensão nós só vamos conseguir tê-la quando a nossa mente ela se expandir pelos meios pelos quais Deus o fez. Percebem? Uhum. Deus criou determinados meios para que a nossa mente se expandisse. Então, é isso que tem atrapalhado a nossa compreensão de Deus. E irmãos, eu não sei se os irmãos têm esta percepção, mas eu tenho, eu gosto muito das questões da mente, do cérebro, como é que ele funciona, como é que ele se... eu tenho até uma palestra muito interessante, não sei se já passei aqui no grupo, acerca do cérebro e como é que há o corte nas sinapses, não é? E começa a haver buracos como um queijo suíço, sabem? O queijo às vezes tem aqueles buracos e é isso que começa a acontecer no nosso cérebro. E isso é o princípio do Alzheimer, é o princípio da demência. E isso acontece porque precisamente porque faltou alguma coisa. E eu percebo dentro do nosso meio mesmo, irmãos, há cérebros tão confusos, tão obstruídos, que é difícil conversar com essas pessoas. Parece que estamos a falar, nós falamos português e eles parece que falam chinês. Percebem? A comunicação não se consegue fazer, é difícil. Eu tenho esta consciência com várias pessoas. E eu me perguntava muitas vezes porquê que é assim? Porquê é que eu estou a falar uma coisa e a pessoa parece que está a entender outra completamente diferente? E agora já estou a perceber, Deus me está a trazer a resposta. E agradeço à Vera o ter colocado aquele pequeno excerto, mas eu fui atrás da Arlene Taylor e realmente, irmãos, vale a pena. Tudo o que tiver a ver com o cérebro vale a pena. E é esta mudança de mente para a qual nós podemos colaborar, com a qual podemos colaborar, que vale a pena nós, adventistas que estamos a viver a última geração, irmos atrás deste assunto. Não somos cientistas, não somos neurocientistas, nem cirurgiões, nem nada disso, mas podemos conhecer muito. Esse vídeo que tu falaste, tu podes enviá-lo? Sim, eu vou colocar no grupo. Eu já vi 2. Sim. Estás a falar de qual? Da Arlene Taylor ou o outro? Do que está no outro. Também podes mandar no Sim, inteiro, que os irmãos possam ver, sim, Manda sim, sim. vale a pena. Eu mando Dizer para outra mim. coisa, também falar que eu gostaria que enviasses, se fizeres favor. Desculpa, Rosa. Sim. Agora quem fala? Eu vou só dizer isto. É interessante porque esse indivíduo que estuda, portanto, ele é dono de uma clínica e ele mostra o cérebro, portanto, existe uma tecnologia para medir, como é que aquilo se chama, a atividade cerebral, para ver a atividade cerebral, e ele mostra vários cérebros, como é que eles estão, um cérebro que consome cocaína, um cérebro que consome álcool, um cérebro que consome pornografia, ele não é adventista, e depois, irmãos, um cérebro, parem, é pornografia, não é álcool, nem droga, nem cocaína, nem heroína, nem nada disso. E depois ele fala do estilo de vida, e eu fiz a ligação com
a informação do estilo de vida e da reforma da saúde que Deus nos mandou fazer. Lá está. É esse estilo de vida, essa reforma da saúde que prepara, irmãos, escutem isto, que prepara um povo para a volta de Jesus. Já lemos isto no MTA, lembram-se? Vimos isto ontem. Para quem não esteve e quiser que eu repita, posso repetir. Ontem não, anteontem. Anteontem, desculpem, ontem não estive. Querem que eu repita? Sim, Então por diz favor. aqui no Sermão 4, na página 69, falando das pragas, para quem não esteve, pode correr atrás da informação. No Sermão 4 ele diz assim, que vão vir as pragas, não é? Depois da pregação da terceira mensagem angélica, a próxima coisa vão ser as pragas. As pragas da ira de Deus, não é? Sem mistura. Para nós escaparmos dessas pragas, porque vai haver um povo que escapa das pragas, não é que não vai ser atingido por elas. Precisa de uma cobertura, e a cobertura está em Isaías 61:10, que diz: regozijar-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu, cá está, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. E depois diz: esta é a cobertura que Deus estende sobre o seu povo e que protege cada um da ira de Deus, agora e para sempre. Você possui esse manto de justiça? Que é tal cobertura. Mas isto tem a ver, vamos ver o que é que ele diz. A obra que deverá levar todos a ficar cara a cara com esse fato, registado no texto bíblico, já começou. Portanto, será que tal obra não dará à reforma da saúde um poder que ela ainda não teve? Quando a reforma da saúde foi dada ao povo de Deus, prestem atenção, ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. Esse é o significado da reforma da saúde. A principal obra, a grande obra que Deus pretende que a reforma de saúde faça é preparar o seu povo para a transladação. E eu agora volto ao tal vídeo. O estilo de vida, irmãos, afeta o cérebro, a mente. Ou melhor, o cérebro, não é a mente, é o cérebro. O cérebro é uma massa muito macia, que ela é afetada com facilidade por várias coisas. Isto é incrível, quando nós começamos a estudar o cérebro, ela é afetada. E começa a haver cortes nas ligações, e começa a haver os tais buracos. Por isso é que eu falo disto. Então aqui termina e diz assim: notem que precisamos passar pelas 7 últimas pragas antes de sermos transladados. E se o sangue de uma pessoa estiver impuro e cheio de elementos de baixa categoria, irmãos, isto tem muita coisa a ver com o nosso estilo de vida, com as horas a que nós nos deitamos, com as coisas que nós vemos, com o queijo que nós comemos, com os fritos, os processados, os enlatados. Irmãos, isto é muito importante. Se o sangue de uma pessoa estiver impuro e cheio de elementos de baixa categoria, será que ela será capaz de suportar aquele tempo? Uma época em que o ar estará infectado de pestilência? Certamente não. Então, eu aqui conecto todas estas coisas. A cobertura, a reforma da saúde, o cérebro e a forma de vermos o amor de Deus. Percebem? Está tudo interligado. Onde que tu tá lendo? Estou a ler aqui. Ah, esse eu tenho. Qual é a página? 69. 69. Esse é o MTE do capítulo que você fala o quê? Mensagem É o tecelã, qual sermão, capítulo? é o sermão 4. É de 1893. Irmãos, desculpem dar esta volta toda, porque
eu percebo a ligação entre estas coisas todas, irmãos. E a forma como Arão pensava e a forma como Moisés pensava Belinha, são exemplos típicos, sim, dou já a palavra, são exemplos típicos de como o cérebro de um estava de uma forma e o cérebro do outro estava de outra forma. Percebem? Sim. Sim, não é à toa que a, o maná está dentro da arca, com a vara de Arão e com as tábuas da lei. isso, E não é à exatamente. toa, E, e não e é à isso, toa. Não sei se- isso foi revelado nos últimos tempos, de Sim, 1844 para cá. Por quê? sim, Nós precisaríamos das 3 coisas mais do que qualquer outra geração. sim. E foi o que Satanás tentou esconder do povo de Deus, não é? Porque a arca está sumida até hoje. Mas Sabem o que é que se... o grande Desculpa. conflito diz que ela vai ser encontrada antes de Jesus voltar. Sabem o que significam as 3 coisas? As tábuas da lei, o maná e a vara. Olha, imagina, as tábuas das leis, né, o maná e a vara. E ontem eu estava lendo também como a Ellen White pede uma atenção especial também para o Apocalipse 5, que ainda não, que é o selamento do povo. Ela pede, está no livro, Iranilda, deixem-me só focar aqui nestes 3 pontos. Sabemos nós o que significam estas 3 coisas? os mandamentos de Deus, as leis de Deus, O maná é a reforma Isto de tem a ver com saúde. a... com a lei do Exatamente, o maná. maná é a reforma da saúde. Saúde. A lei é a justiça, porque a lei requer justiça, a justiça de Cristo. E a vara? Para, não sei, agora A esqueci. cruz, eu acho. O poder de Deus. Educação. A verdadeira educação, exato. educação, meus queridos irmãos. Prestem atenção a Ah. isto, que nos foi roubada também. Esta educação que nós estamos a receber hoje aqui, esta influência, esta educação que é com base na palavra de Deus, que nos leva a receber o maná, a reforma da saúde e que nos permite ter a justiça de Cristo, que é a cobertura para as pragas, tudo isto foi tirado de nós, este conhecimento, esta articulação dos assuntos foi tirada, mas Deus está a trazer. Belinha, vamos repetir. A lei moral é a justiça de Deus. A armadura de Deus é a veste de Deus. A vara representa a educação. Sim. Qual é o outro que você falou? Que dentro está a lei E é o moral. maná, que é a reforma da saúde. É o maná que é a reforma da saúde. Uhum. Reparem que a educação, a vara, tinha o quê? Tinha flores e tinha amêndoas. Porque a verdadeira educação dá fruto. Ela dá fruto para a eternidade. Fruto do Espírito. E ainda que esteja cortada da amendoeira, porque era uma vara cortada, esse fruto é eterno. O fruto do Espírito. Irmãos, quando eu tive contato com a verdadeira educação, que eu fui atrás de saber o que era, porque eu achava que isso era para minha filha. Verdadeira educação Pois. era o homeschooling, e eu percebi que eu precisava fazer uma educação com ela em casa. E eu fui andando e as coisas não davam certo, até que eu percebi que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. A verdadeira educação primeiro é para mim. Se eu não estou no caminho da verdadeira educação, eu não posso ensinar a minha filha, os meus filhos, a verdadeira educação. E nós só conseguimos fazer isso quando nós entendemos o que é isso. Quando nós entendemos que a verdadeira educação, vocês já leram o livro do Fontes Vivas, Cisternas Rotas, não é? Aqui no grupo. Sim, eu adoro esse livro. Não. Não lemos aqui no grupo, não. Pronto, então, olha, é uma coisa então, que a gente precisava, não é? Porque esse livro fala que a verdadeira educação é nós voltarmos a ter a mente de Cristo que nos foi tirada lá no Éden. Adão e Eva tinham a verdadeira educação, eles pensavam como Deus.
Eles não eram deuses, mas eles pensavam como Deus. Eles tinham a mente de Cristo. E isso foi roubado deles. A partir daí, o povo não só rapidamente degradou moral, física e espiritualmente, como depois Satanás inventou escolas para quê? Para que o povo fosse educado na falsa educação. Porque Esse tudo você fala que eles cisterna são rota? fontes vivas ou cisternas rotas, sim. E nós estudamos esse livro aqui no grupo, certo, Belinha? Não, não. Não estudamos, não, Iranilda. É, Esse livro é Vicky, espetacular para a gente entender uma série de coisas. Nossa, esse livro que abriu minha mente, eu pensei que eu tinha estudado com vocês no grupo, Cisterna Rota. Eu cresci demais com... Sim, Oi? nós estudamos aqui. Nós estudamos sim, Belinha, eu estudei com você. Foi o livro que mais revolucionou a minha vida. Grupo com a Belinha. Estudamos sim. Foi. Cisterna estudaram, Rota. eu lembro que você estava a estudar esse livro, por isso que eu Eu gostaria de repetir, esse livro é fantástico, gente, que tira a nossa mente do mundo. Eu também, Então, né? o que nós não estudamos foi a verdadeira educação do Sutherland. Eu acho que é isso aí não. Estudos na verdade, sobre a verdadeira educação, né? Esse também é outro, esse vem na sequência, quer dizer, esse vem antes, né? E o Fontes Vivas vem na sequência. Sim. Esse também é outro livro que muda a nossa perspectiva completamente e faz a gente repensar tudo que a gente está fazendo. Esse poderia repetir, esse estudo Sim. é fantástico. Posso fazer aqui outro parênteses? Na sequência daquilo que a Iapo está a dizer, de que realmente o inimigo, ele nos roubou, isto agora vendo as coisas na perspectiva do inimigo. Eu estou aqui a reler o livro do Roger Morneau, já o li há muitos anos e agora voltei a ler. Olhem o que diz aqui. O que é que o sacerdote, não é, satanista, disse para ele? Diz assim, fala aqui do Charles Darwin, não é? Nascido em 1809, e o Henry Huxley. Qual é o Como? capítulo, desculpa? O teu não sei se é igual ao meu, o meu é o mais atual, o teu se calhar é mais antigo. Qual é o capítulo? É o teu mais antigo. Qual é o capítulo, se fizeres favor? O capítulo é o 4. Capítulo 4, página 54. Irmãos, prestem atenção a isto. Pronto, isto é mais conhecimento do que outra coisa. Então, diz que o Henry Huxley nasceu em 1825, foram ambos submetidos à influência dos espíritos. Charles Darwin e o Huxley foram submetidos à influência dos espíritos quando ainda bem jovens, pois os médicos usaram o hipnotismo como anestésico. Primeiro ponto. Os espíritos decidiram que quando os dois meninos se tornassem adultos, seriam os instrumentos para levar avante a religião que nós conhecemos como a teoria da evolução, que é ensinada nas escolas, que é passada nos filmes, tudo, pronto. Passando um pouco mais à frente diz, para minha admiração, diz o Roger Morneau, para minha admiração e surpresa, o sacerdote afirmou então que, escutem, abrir aspas, os espíritos consideram qualquer um que ensine, prestem atenção, estávamos a falar de educação, ensinar, qualquer um que ensine a teoria da evolução como sendo um ministro, considera como sendo um ministro daquele grande sistema religioso e que tal indivíduo receberá uma unção especial do próprio Satanás. Satanás lhe dará grande poder para induzir à cegueira espiritual, convencer e converter. Na realidade, ele tem essas pessoas em tão elevada estima, Satanás tem essas pessoas em tão elevada estima, que ele nomeia uma comitiva especial de anjos, ou seja, de demónios, para acompanhá-las pelo resto da vida. Esta é a maior honra que Satanás pode dar a uma pessoa perante a galáxia.
Então, irmãos, vocês percebem a quantidade de gente que está recebendo essa bênção especial de Satanás no mundo? Qualquer pessoa que ensina a teoria da evolução. Falávamos de educação. Então, aqui temos um lado da educação e o outro lado da educação. Mas tem uma forma de quebrar o contrato de Satanás na nossa vida. Claro que sim. Né? Os professores estão aí a ser enganados, fazendo o seu melhor, achando que estão dando educação para os nossos filhos, que estão na escola, não é? E quando eles descobrirem isso, vão ficar, penso eu, muitos, a pensar que estão perdidos. Muitos têm conflitos nas suas vidas pessoais, não sabem por quê, porque fizeram um contrato com Satanás, não é? Mas o livro do Perdição e Ocultismo fala claramente como que nós podemos quebrar qualquer contrato com o inimigo. Confessar Sim. os nossos pecados e nos derramar nos pés do Senhor e pedir o verdadeiro arrependimento e mudar os nossos Já caminhos. fala como ela bonita. Ok, vamos só ler um pouco mais. Irmãos, são coisas importantes. Importantes porque isto já estava contemplado ali no lugar santíssimo, dentro da arca, e a necessidade, eu não recebi a verdadeira educação quando era jovem, e creio que nenhum de nós aqui terá recebido, penso eu, mas Deus é mesmo por misericórdia, que é com a idade que nós temos, que Ele nos está trazendo a verdadeira educação, aquela que vai moldar o nosso cérebro, que vai nos dar uma nova mente, não é? Para pensarmos como Deus pensa e estarmos protegidos com a cobertura e não sermos atingidos pelas pragas. Por isso é que esse povo que Deus está preparando, eles são vistos e são tidos pelos outros como esquisitos. São esquisitos, né? Eles não entendem a nossa forma de pensar. É por isso que Ok, vamos lá. países é proibido, né, Beli? O ensino em Diz, casa. Iapo? É por isso que em muitos países é proibido o ensino em casa e há um grande conflito em torno desse assunto. Porque o inimigo não quer os nossos filhos sendo educados na verdadeira educação. Ele sabe que Sim. isso Exatamente. E são muito poucos. Digo-vos, irmãos, são muito poucos. Nós temos um privilégio tremendo, mesmo agora, já com a idade que nós temos, alguns de nós aqui, temos um privilégio muito grande. O entender estas coisas, irmãos, ninguém entende isto, ninguém fala sobre isto. Não é? Mesmo entre nós, mesmo nas nossas igrejas, isto devia estar a ser ensinado, não está. Mas é impossível entender se a gente não tiver reforma de saúde, não é? É. E quando completamente impossível. Quando tu queres ensinar, por vezes, é complicado. É uma resistência. É uma resistência muito grande. Tem que haver muita sabedoria mesmo assim. Eu agora estou aqui a pensar como que a verdadeira educação é libertadora, porque a gente compreende isso e a gente começa a fazer as outras reformas que a gente precisa por nós mesmos. Não é porque a gente acha que é mais bonito ter a modéstia cristã, porque até então a gente achava brega, não é? Aquelas mulheres com aquelas saias compridas e não veste outra roupa, parece que todo mundo está de uniforme. O mundo pensa assim, porque já me falaram isso, por que vocês andam assim? Não é? E a gente olha para aí, nossa mente muda de uma tal forma que a gente olha para as outras pessoas e fala, olha, coitadinhos, é eles que parecem usar uniforme, né? Homens e mulheres todos com a mesma roupa e não se diferenciam mais. Enfim, uma coisa vai levando a outra. Quando a nossa mente volta-se para Cristo, né, para a verdadeira educação, que é o estudo da palavra, que a gente vai ter a palavra em nossa mente, a mente de Cristo em nós, a gente começa a fazer, a reforma de saúde já acontece também de uma forma que não é
não é imposta, não é sofrida, não é? A reforma do vestuário, a modéstia, as coisas vão Forma do acontecendo. sábado. Pronto, a forma de guardar o sábado, não é? Tudo vai entrando na nossa vida sem às vezes a gente nem perceber. Sim, é isso. Ok, vamos só ler aqui um pouquinho mais. Posto que Deus houvesse atendido à oração de Moisés, poupando a Israel da destruição, a apostasia deste havia de ser castigada de maneira assinalada. A iniquidade, a insubordinação em que Arão permitira que caíssem, se não fossem prontamente aniquiladas, passariam de motim à perversidade e envolveriam a nação em ruína irreparável. Com terrível severidade devia o mal ser excluído. De pé, à porta do acampamento, Moisés chamou ao povo: Quem é do Senhor, venha a mim. Aqueles que se não haviam unido à apostasia deviam tomar posição à destra de Moisés. Os que eram culpados, mas que se arrependeram, ficariam à esquerda. A ordem foi obedecida. Verificou-se que a tribo de Levi não tomara parte no culto idolátrico. Dentre outras tribos, grande número havia dos que, embora houvessem pecado, exprimiam agora o seu arrependimento. Mas uma grande multidão, pela maior parte daquela mistura de gente que instigara a feitura do bezerro, obstinadamente persistiu em sua rebelião. Em nome do Senhor Deus de Israel, Moisés agora ordenou àqueles à sua direita que se haviam conservado inculpados de idolatria que cingissem as suas espadas e matassem a todos os que persistiam na rebelião. Irmãos, isto incluía pais e filhos. E caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens, sem consideração para composição, parentesco ou amizade. Parem, sem consideração para composição, parentesco ou amizade, os cabeças daquele ímpio motim foram eliminados. Mas todos os que se arrependeram e se humilharam foram poupados. Aqueles que efetuaram esta terrível obra de juízo estiveram a agir com autoridade divina, executando a sentença do Rei do Céu. Os homens, em sua cegueira humana, devem acautelar-se de como julgam e condenam os seus semelhantes, mas quando Deus lhes ordena executar a sua sentença sobre a iniquidade, ele deve ser obedecido. Aqueles que realizaram este doloroso ato manifestaram desta maneira a sua aversão à rebelião e idolatria e mais completamente se congregaram ao serviço do verdadeiro Deus. O Senhor ordenou-lhes a fidelidade, conferindo distinção especial à tribo de Levi. Os israelitas haviam sido culpados de traição, e esta contra o rei que os cumulara de benefícios e cuja autoridade voluntariamente se comprometeram a obedecer. A fim de que se pudesse manter o governo divino, devia executar-se justiça sobre os traidores. Todavia, mesmo nisto, ostentou-se a misericórdia de Deus, ao mesmo tempo em que ele mantinha a sua lei, concedia liberdade de escolha e oportunidade para o arrependimento a todos. Apenas foram eliminados aqueles que persistiram na rebelião. Irmãos, nós vemos aqui literalmente o grande conflito. Vemos a atuação de Satanás continuamente para destruir o povo de Deus, para desfazer o que Deus fez, para construir um reino de rebeldes, de idólatras, de impedir os planos de Deus para a concretização do plano da salvação. Vamos ficar por aqui?
Deixa eu ficar aqui para Vamos não orar e perder. depois, se alguém quiser dizer alguma coisa, está à vontade. Oremos então. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, por a luz que o Senhor nos envia e também pelo entendimento, até comprovado pela ciência de hoje, de que aquilo que o Senhor nos disse era verdade e do efeito, até científico, na nossa mente, que tem a obediência à sua palavra. Que o Senhor nos ajude a ter este entendimento das coisas, a compreender a importância, porque o Senhor na sua palavra muitas vezes apenas diz façam assim ou não façam desta forma ou daquela. E nós não entendemos o porquê, cientificamente falando. O Senhor hoje está a dar a esta geração as provas científicas daquilo que o Senhor já falou. Que nós possamos obedecer pela fé na sua palavra, independentemente de qualquer comprovativo científico. Mas que seja pela fé unicamente. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Georgia.